Então, pessoal, começando mais um encontro, aula degustação hoje. Se eu não me engano, é a nossa quinta aula, né? Para aqui na semana da implementação para o CAD do Rio Grande do Sul. A gente vai trabalhar hoje banco de dados para a FGV. O povo tem muita dificuldade em tecnologia da informação. Eu vou abrir o edital aqui com vocês para a gente dar uma destrinchada no edital de TI. Vou mostrar para vocês que não é um bicho de sete cabeças. Eu trabalhei um edital muito parecido com meus alunos lá para a Cefaz do Mato Grosso. Tem uma galerinha aí que participou desse projeto lá para a Cefaz do Mato Grosso. A gente conseguiu, a Anne estava, a gente conseguiu botar no passo a passo ali, esse edital está bem parecido, eu diria que está mais tranquilo do que o edital de Mato Grosso, e a boa notícia é que a FGV, ela repete demais, então, por exemplo, você vai ver a prova de Nova Iguaçu, se eu não me engano, KUTI, vai ver que ela é uma repetição de uma prova anterior, e é a CAGE, não é porque a CAGE tem um salário maravilhoso que os examinadores vão fazer uma prova diferente, não tem nada a ver, a prova vai sair do mesmo banco que saiu para Nova Iguaçu, e a FGV repete mais os conceitos, é muita repetição. Eu vou abrir com vocês aqui o edital CAGE, que eu sempre gosto de fazer essa análise, né? Então já está com inscrição aberta, se eu não me engano está aqui, né? Edital da CAGE, vamos lá. Eu vou descer aqui para TI. Então vem TI, está aqui TI. Ó, TI. A gente tem fluência de dados, que eu acho que vai ser a maior parte das questões aqui. Então, essa parte de aprendizado é interessante, PLN é interessante, a gente vai ter tudo isso, vai ter um encontro só para falar dessa parte, trabalhando em cima de questões, Big Data, a gente sabe esse negócio, vai botar tudo ali, a bolinha no chão para a gente, tudo bem tranquilo mesmo, sacou? A parte aqui, ó, de dados é super relevante, a FGV repete demais os conceitos, beleza? Big Data, linguagem, a gente vai dar uma aulinha hoje mais estruturando os conceitos de Big Data, de banco de dados, para a gente conseguir encarar de igual para igual a banca. Então, essa parte de dados, a gente vai conseguir trabalhar muito bem, beleza? Análise de dados, essa parte toda, tranquilo? Então, essa historinha aqui, o Fundamentos de Tecnologia da Informação, é uma coisinha que, se eu não me engano, não caiu lá para o Mato Grosso, se eu não me engano. Então a gente vai ter que dar uma atençãozinha especial, porque, por exemplo, cai hardware. Eu não lembro da última prova fiscal da FGV que eles botaram hardware e software. Isso é outra coisinha. Então aqui a parte de gestão, IT, o COBIT, vamos trabalhar isso, vamos ter um encontro para trabalhar só isso, sempre através de questão. Então segurança da informação também, beleza? Então a gente vai conseguir, com tranquilidade, passar ali pelos principais conceitos, tá bom? Começando hoje, eu trouxe para vocês alguns conceitos básicos de banco de dados. Ó. A gente vai trabalhar SGBD, vai ser completão, beleza? Então tem aí o filtro que eu passei para vocês, 13 questõezinhas, trabalhando conceitos iniciais de banco de dados. Se vocês pararem para reparar, olhar as provas que estão saindo, elas repetem demais. Por isso a importância de estudar por questões e abandonar aqueles 44 PDFs. Lá na Cefaz Mato Grosso eram 44 PDFs nesses principais cursos. 44 PDFs, cara. Cada um de 200 páginas. Como é que eu consigo trabalhar assim num pós-edital? Eu não consigo. Então eu venho aqui através de questões, beleza? Então vamos começar a trabalhar as questões, construindo aqui conhecimento bem tranquilo mesmo, tá? Os principais sistemas de informação de uma organização armazenam seus dados transacionais em bancos de dados relacionais que são estruturados em tabelas que se relacionam entre si por meio de implementação de quê? De chaves. Ah, não sei nada, não entendi nada. Fica tranquilo, a gente vai tentar aqui no aula de hoje de manhã, lá para o acelerador do Rio. A gente vai tentar aqui, tranquilamente, botar a bolinha no chão e começar a trabalhar isso daí. Beleza? Ó, já tem até alguns conceitos aqui da última aula que a gente deu. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, beleza, tá aqui. Ó. Então, ó, isso aqui é uma tabelinha. Ó, tabelinha funcionário. Então, eu tenho a matrícula do funcionário, eu tenho o nome do funcionário, eu tenho, por exemplo, o e-mail do funcionário, eu tenho o telefone do funcionário, beleza? E tem a tabelinha venda. Então, eu tenho o ID da venda, a venda foi a venda 1, venda 2, venda 3, venda 4. Então, tem o código do funcionário que vendeu. Não foi isso? Ah, não, o código do produto. É o código do produto aqui, desculpa. Vou só reformular aqui. Código do produto que foi vendido, matrícula do funcionário, por exemplo, o ID da loja,
Mas isso daí a gente fala daqui a pouco. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é o que é banco de dados, para que esse troço funciona. Banco de dados nada mais é do que uma reunião de tabelas onde você vai jogando dados. E aí quando você vai juntando um monte de banco de dados, você tem um sistema de banco de dados juntos. E quando você vai gerenciando isso, através de um programinha, é um sistema gerenciador de banco de dados. Mas nada mais é do que colocar tabelinhas. Tudo gira em torno de tabelinhas. Por exemplo, numa biblioteca, você tem a tabela livro. Tem a tabela livro. E na tabela livro, você tem os atributos, que são as coluninhas. Qual é a primeira coluna? Pode ser... Se você botar nome na primeira coluna, olha o que pode acontecer. Você pode ter um nome de um livro chamado Amor e Paixão. Pronto. Amor e Paixão, o nome do livro. Cara, mas é uma biblioteca, pode ser gigante, entendeu? Então você pode ter um outro livro chamado Amor e Paixão. Então é bom você botar um ID do livro. ID do livro. Então é 1, 2, sacou? Então você sabe que pelo ID do livro 1, eu estou falando desse Amor e Paixão aqui, do autor Zé, e não da Maria. Entendeu? Sacou? Belezinha? Então estamos montando nossa tabela. Tem ID. Até qual é o nome da tabela? Tabela livro. Tabela livro. Tem o ID, tem o nome do livro, tem o autor. E aí você pode, olha só que interessante, colocar um monte de coluna aqui, cor do livro. Deixa eu voltar aqui. Você pode botar nome, endereço do autor do livro. Olha isso, endereço do autor. Você pode botar nome da sogra do autor. Você pode botar identidade da sogra do autor. Olha o que eu estou fazendo. O nome da tabela é livro. Eu botei ID do livro, o nome do livro, o autor do livro, o endereço do autor do livro, o nome da sogra do livro, a identidade da sogra do livro. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma tabela? Tenho. Só que, e qual que é a minha chave primária? O que é chave primária? É aquela que identifica de maneira única a minha tabelinha. Nome do livro pode ser chave primária? Não. Por quê? Porque tem Amor e Paixão aqui e Amor e Paixão aqui embaixo também. Tem 2 Amor e Paixão. Então, isso de maneira nenhuma pode ser chave primária, porque não vai identificar de maneira única a tabela. Então, eu vou escolher, por exemplo, ID. E eu tenho isso no SQL. Eu posso criar uma coluna só para identificar e numerar de 1 a tantos as linhas. E isso vai identificar de maneira única, beleza? Então, qual é a minha chave primária dessa tabela? Me ajuda aí. A tabela que eu criei. Qual é a minha chave primária? Qual a chave primária da tabelinha que eu criei? ID. Perfeito. ID é minha chave primária. E aqui eu já vou começar a apresentar alguns conceitos interessantes. Por quê? Porque eu estou estruturando banco de dados. Aqui no edital está Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Principais sistemas de gerenciador de banco de dados. Estou te dando aqui uns conceitos iniciais para a gente começar a trabalhar de maneira mais completa e complexa os modelos mais avançados. Trabalhar com Big Data, eu não vi ainda se tem um modelo dimensional aqui, mas vou dar uma olhada já. Então, para trabalhar com os conceitos mais avançados aqui do SGBD. Eu estou dando essa parte introdutória para todo mundo ficar com o mesmo piso. Então, o que rola aqui? Eu tenho minha chave primária, que é quem? ID. Nome pode ser chave primária? Não, porque nome pode repetir. Autor pode ser chave primária? Não, por quê? Porque esse 3 aqui pode ser, sei lá, Sol e Lua, o nome do livro, Sol e Lua. E o autor é o Zé. Então, repetiu aqui. Então, nome do autor também não pode ser chave primária. Tem que ser uma coisa que vá identificar de maneira única a tabela. Então, a gente achou aqui ID como chave primária. E aí, a gente começa a trabalhar com normalização. Olha que interessante. Se eu jogo ID, eu tenho o autor. Beleza? Na verdade, eu tenho tudo. Só que endereço do autor está acoplado e está identificado por autor. Então, quando eu jogo autor, eu sei o endereço do autor. Rua, tal, não sei o quê. O nome da sogra do autor, sei lá, Alice, pronto. E a identidade da sogra, 1, 2, 3. Olha que interessante. Todos esses elementos aqui não estão dependendo do ID. Estão acoplados a autor. Então, essa tabela aqui não está normalizada.
Sacou? Não está normalizada. Por quê? Porque tem um monte de coluna que não está dependendo somente da sua chave primária, está dependendo de autor. Então, o que está me indicando aqui? Olha, seria muito mais prudente você criar uma tabela autor, pô. Cria uma tabela autor, desacopla isso daqui, isso aí está causando só estresse para a gente. Ó, cria essa tabela autor aqui embaixo, tá vendo? E tira essas coisas todas daqui, ó. Tira essas coisas todas daqui. Pronto, melhorou 1000 vezes minha tabela. Cara, minha tabela está muito melhor agora. Por quê? Porque eu tirei esse monte de informação aqui que não era necessário para mim, para essa tabela livre. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou normalizando a tabela. Beleza? Então, estamos primeiro entendendo o conceito de normalização. A primeira forma de normalizar é você gerar atomicidade. O que é gerar atomicidade? Então, se aqui tivesse mais nomes, Zé, Maria, Joana, não estaria com atomicidade. Por quê? Porque uma mesma célula, pensa no Excel, teriam várias informações. E a atomicidade, eu quero uma informação só. Entendeu? Eu quero uma informação só. Então, a primeira forma normal é gerar atomicidade, botar uma informaçãozinha para cada célula. A segunda forma normal é, eu preciso, e aí vocês precisam entender um outro conceito, de chave primária composta. Essa chave primária aqui não é composta. Por quê? Porque a gente tem só uma coluna. A gente tem só uma coluna aqui. Beleza? Então não é chave primária composta. Ela é chave primária simples. Ah, mas existe alguma possibilidade de ter uma chave primária composta? Existe. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela nome, idade, só tenho isso na tabela, e endereço, pronto. O nome, Maria, João, Maria, vamos lá, Pedro, pronto. O atributo nome nessa tabela pode ser chave primária? Sim ou não? Não pode ser chave primária. Por quê? Porque repete Maria aqui e chave primária não pode repetir na tabelinha. Ó, Maria, João e Pedro. Então, e a idade da Maria? A idade da Maria, uma Maria tem 20 anos e a outra Maria tem 25. Um João tem 30 anos e o Pedro 32. Olha que interessante. Não vou botar o Pedro para melhorar. Vou botar o Pedro com 30 anos. Idade sozinho pode ser chave primária? Sozinha. Idade pode ser chave primária? Não pode, porque a idade se repete. Olha lá. A idade está se repetindo aqui. Tem 30 e tem 30. Então, chave primária não pode repetir. Beleza? Então, o que eu vou ter que criar aqui? Uma chave primária composta. Com nome e idade. Porque endereço pode ser em mesmo endereço. Ó, Rua X, número 20. Pode morar na mesma casa. Ó. Maria e João moram na mesma casa. Rua X, 20. E outra, Rua Z, Rua Z, 21. Pronto. E o Pedro, Rua Y, 2. Pronto. Então, não dá para ser o endereço, também não pode ser chave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar duas colunas, porque elas sim juntas, por exemplo, nome e idade, elas juntas sim, elas podem ser chave primária. Eu precisei dessa ajudinha, sacou? Eu precisei dessa ajudinha. Então, Maria 20 não se repete. Maria 25 não se repete. João 30, Joãozinho 30, viu? Foi sem querer. Pedro 30 não se repete. Sacou? E aí eu tenho uma chave primária composta. E aí o que acontece? Quando que eu preciso normalizar? Por exemplo, no nosso exemplo, se eu tivesse nome do livro e autor, por exemplo, Amor e Paixão. Opa, Amor e Paixão. E o nome do livro? Amor e Paixão. O nome do livro pode ser chave primária? Não. Só que esse autor foi o Zé, do Amor e Paixão. E esse Amor e Paixão, quem foi o autor? Foi a Maria.
Então, se eu juntar nome do livro e autor do livro, eles juntos sim podem ser chave primária, vai ser composta, sacou? Vai ser composta. Tá na primeira forma normal? Tá, porque tá com atomicidade. Tá com um elementozinho só em cada coluninha, em cada célulazinha. Entendeu? Então já tá na primeira forma normal. E aí, eu posso botar aqui CPF do autor. Não posso? Posso. CPF 1, 2, 3, CPF 2, 4, 5. Eu estou botando meu CPF aqui. CPF sozinho. Olha o CPF. CPF depende de quem aqui? CPF depende de quem? CPF depende do autor, certo? Se me falar o Zé, eu te falo o CPF. Olha o que está acontecendo. Uma coluninha que está dependendo somente de uma parte da chave primária composta. Uma coluninha dependendo somente de uma parte da chave primária composta. Então, está na primeira forma normal? Sim. Está na segunda forma normal? Não. Por quê? Porque tem um atributo que não é chave. CPF do autor não é chave. Qual que é a minha chave primária? É nome e autor. Então, eu tenho um atributo que não é chave e está dependendo só de parte da chave primária composta. Então, não está na segunda forma normal, porque está dependendo só de parte da chave primária composta. Beleza? Então, não está na segunda forma normal. E nesse caso aqui, ó, não estava na terceira forma normal. Por quê? Porque qual que é a chave primária de livro? É ID. E eu tinha aqui, por exemplo, o endereço do autor. E autor nem faz parte da chave primária. E tem um atributo que está dependendo do autor, que não faz nem parte da chave primária. Então não está, nesse caso aqui, na terceira forma normal. Beleza? Isso é normalização. Para que serve essa normalização? Para a tabela ficar mais agradável visualmente, para a tabela ficar mais fácil de procurar alguma coisa, para fazer mais sentido. Imagina, tem esse nome da identidade da sogra do autor, uma coisa que não está nem relacionada com a chave primária. Ou seja, uma dependência transitiva aqui, ou seja, fora da chave. Então você vai melhorando os fatores aqui da chave, beleza? Tamo junto aqui. Belezinha. Então, vamos seguir aqui. Tá, então a gente já sabe da existência das tabelinhas, tá? Já sabemos da existência da tabelinha. O que vai acontecer aqui? Eu quero juntar. Deixa eu ver aqui. Tá, vou fazer uma nova aqui. Então, vou criar uma nova tabelinha aqui. A tabelinha pode ser funcionário. Funcionário. Estou dando um conceito básico. Eu não vou dar esse conceito mais lá no acelerador do CAD. Acelerador do CAD a gente já vai começar Big Data. Então, você já tem que ter o básico, é esse o básico aqui. Para a gente já começar voando lá, tá? Então, você tem a tabelinha funcionário e tudo mais. Lá já vou começar trabalhando com SGBD, aqui é só a basezinha para gente. Tabela funcionário. O que tem na tabela do funcionário? Matrícula do funcionário, nome do funcionário, endereço do funcionário, o que mais? Idade do funcionário. Ok, essa é uma tabelinha. E a tabelinha venda? Tá aqui a tabelinha venda também. Vamos ver o que a gente botou na tabelinha venda. A gente botou ID da venda, código, matrícula. Então, ó, ID da venda, código da venda do produto, código do produto e matrícula do funcionário. Tudo bem. Olha o que está acontecendo aqui. E eu vou criar a tabela produto. Vou criar uma tabelinha produto aqui. Tabelinha produto. Na tabelinha produto, a gente vai ter código do produto, nome do produto e a cor do produto. Então, na tabelinha produto vai ter. E aí a gente vai entender chave estrangeira agora. Código do produto, nome do produto e a cor do produto. Pronto. Olha, 3 tabelas diferentes. Funcionário, venda e produto. São 3 tabelas diferentes. Tá? E olha o que ele está falando na alternativa. Os principais sistemas de informação de uma organização armazenam seus dados transacionais em banco de dados relacionais, que são tabelinhas. Sempre que você fala relacional em banco de dados, isso significa tabela.
é que são estruturados em tabelas que se relacionam em si por meio das chaves. Então, como eu vou relacionar a tabela funcionário com a tabela venda? Como que eu faço uma interligação entre essas tabelas? Através de um negocinho chamado chave estrangeira. Então, aqui a matrícula do funcionário, eu vou pegar emprestado essa matrícula do funcionário e botar aqui. Ou seja, eu fiz o que? Uma chave estrangeira. Eu trouxe de uma outra tabela para cá, beleza? Aqui é a mesma coisa. Eu peguei código do produto e trouxe para cá. Código do produto e trouxe para cá, emprestado. Então, tanto o código do produto quanto matrícula do funcionário são chaves estrangeiras. Por que estrangeira? Porque está vindo oriunda de outra tabela, beleza? Vou só apagar aqui para não confundir. Mas você já sabe que veio dessa tabelinha aqui, produto. Então, essa chave estrangeira é aquilo que une uma tabela e outra. Olha lá, eu uni a tabela produto com a tabela venda através do código produto, que eu peguei emprestado aqui dessa tabela. Eu uni a tabela funcionário com a tabela venda através do matrícula funcionário. Eu peguei emprestado matrícula funcionário aqui, sacou? Isso que é chave estrangeira. É você pegar emprestado de outra tabela. E aí, se você for colocar a matrícula do funcionário, pode ser 1, 2, 3, matrícula, 4, 5, 13, 14, sei lá, um monte de número aleatório. E aí você vai ter o nome do funcionário, Pedro, Maria, João, Gabriel, o endereço deles, a idade deles. Tá bom. Olha que interessante. Quem fez a venda número 1? Quem fez a venda número 1? Foi o Pedro. Qual a matrícula do Pedro? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem fez a venda número 2? Ninguém. A pessoa foi lá na loja, pegou o produto e não pagou. Sacanagem. Só pegou e pagou e não teve nenhum vendedor. Então não vai ter nada aqui. Entendeu? Agora, isso pode? Pode. Então a FGV vai perguntar. Na tabela, a chave estrangeira pode ter algum atributo null? Aí todo mundo fala, não, tem que... Pode, não tem problema nenhum. A chave estrangeira, ó, vou cortar isso aqui. Vou cortar por aqui, ó, para ficar melhor aqui embaixo. E vou aumentar um pouco. A chave estrangeira, ó, a venda 3, quem vendeu? O Pedro. O Pedro que vendeu, então vai ter a matrícula dele de novo. Ixi. Vai estar a matrícula do Pedro de novo, com outra venda. O código do produto, sei lá, é 700, produto 700, vendeu o produto 100, vendeu o produto 200, pronto. Nessa primeira venda, o Pedro vendeu o produto do código 700. Nessa venda aqui, em terceira, o Pedro de novo, vendeu o produto de código 200. Nessa quarta venda, o Pedro vendeu o produto de código 700 de novo. Olha lá. Por isso que eu tenho ID venda, para deixar o atributo, deixar cada linha de maneira única. Cada venda está única, de acordo com esse ID aqui. Beleza? E aí, eu te pergunto, olha o que a FGV vai falar. Chave estrangeira, por exemplo, essa aqui é uma chave estrangeira. Não pode ter repetição. Quem disse que não pode ter repetição? Claro que pode ter repetição. Chave estrangeira não pode ter null. Claro que pode ter null. Claro que pode, sem problema nenhum. O que não pode, de jeito nenhum, é, por exemplo, nessa venda 5, qual foi o código do produto vendido? O código 100. Quem vendeu o produto? Alguém com a matrícula 240. Aí eu vou olhar lá na tabela funcionário. Tem algum funcionário com a matrícula 240 para ter feito essa venda? Não, não tem. Então, foi quebrado uma regra chamada restrição de integridade. Integridade referencial. Ou seja, eu coloquei um funcionário que simplesmente não existe. Então, eu não posso fazer isso. Repetir eu posso? Pode. O Pedro vendeu a venda 3 e o Pedro vendeu a venda 4. Vendeu o item, a venda de ID 4. Então, pode repetir? Pode. Pode ter null? Pode. Pode ter algum funcionário que não esteja com a matrícula na tabela funcionário? Não, porque eu estou pegando emprestado daqui. E jogando para cá.
Então, se eu estou pegando emprestado, eu tenho que ter referência com essa tabela aqui, sacou? Então, isso que é integridade referencial. Isso pode, repetição, isso pode, nulo, isso não pode. Tem que ter integridade referencial. Dúvidas até aqui, choros, amores, lamentações? Podemos seguir até chegar no topo do negócio? No topo? Podemos? Belezinha. Então vamos seguir. Como que eu faço essa união entre tabelas? Através de chaves estrangeiras. Eu faço essa interligação entre tabelas. Beleza? Caminhando aqui no banco de dados, eu posso ter no banco de dados o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Beleza? Deixa eu ver se alguém botou um. Tem bons resuminhos aqui. Tá. Bons resuminhos. Deixa eu ver se eu acho algum aqui mais interessante, que eu não gostei muito desse. Físico, lógico, conceitual. Banco de dados. Aqui tá melhor. Eu já até vi aqui, ó. Ixi, tá top aqui. Tá topzera. Tem vários muito bons. Deixa eu pegar um que eu achei interessante aqui. Tá. Esse tá muito bom. Desse mestre. Ah, mas aí não é foto, né? Deixa eu ver se dá pra ver algo. Não. Vamos tentar botar o vídeo dele. Engraçado que no vídeo ele não coloca, né, o trenzinho. Mas tem mais pra frente algumas questõezinhas. O mais importante eu faço aqui, não tem problema não. Faço aqui embaixo, ó. Imagina aqui, ó. Eu tenho o ambiente mais alto que tem, o médio e o mais baixo que tem. E aqui é o usuário, beleza? Então, quando você está chegando para uma empresa de software, por exemplo, ou de banco de dados, e vai explicar o seu trabalho, o que você quer para a empresa, você vai explicar. E essa explicação tua depende do programa de banco de dados que está sendo utilizado? Não. Do sistema gerenciador, se é hora? Não. Depende de nada. Você é um tiozinho aqui, ó. Você é um tiozinho que está só falando o que você quer para a empresa. Ó, eu quero que tenha funcionário. Aí o cara está desenvolvendo aqui, no modelo entidade de relacionamento. Que é o que? Você quer funcionário? Tá, então vou botar aqui funcionário. O que mais você quer? O funcionário tem que vender um produto. E ele está falando, mas ele não está desenhando isso aqui não. Quem está desenhando é esse daqui, ó. Tem que vender um produto. Então, beleza. Você está explicando o que você quer para a empresa. E aqui em cima vai ter um modelo entidade de relacionamento, que é exatamente isso aqui, ó. São esses quadradinhos com losângulozinhos com outros quadradinhos, o que é modelo entidade de relacionamento. Isso aqui são várias entidades com relacionamentos. Ó, entidade, esse quadradinho que representa uma tabela, com um relacionamento. Então, um funcionário vende um produto. E é isso aqui que vai estar aqui em cima. Mas qual é o programa que eu vou utilizar? Como que vai ser implementado na arquitetura mais baixa? A gente não sabe. Só está falando por alto aqui. Por isso que é o modelo mais alto, é o conceitual. Conceitual. Beleza? Você vai um pouco mais para baixo, é o modelo lógico. E mais profundo ainda, é o modelo físico. Então, o mais alto é o conceitual, o médio é o lógico e o mais profundo é o físico. É o que o usuário, que é o leigo, vamos supor que ele é leigo, ele não sabe esse negócio aqui de baixo, o físico, a estrutura, como vai ser implementada, ele não sabe. Ele sabe só contar a historinha feliz dele, do que ele quer aqui no conceitual. Então, ele está no modelo mais alto que tem. O mais alto é o mais próximo do usuário, é o conceitual, ele contando a historinha dele. Agora, a arquitetura interna, o SQL, os códigos, os trem todo aqui dentro da arquitetura, lá dentro, não é para ele. É para alguém que mexe com isso, alguém que sabe isso. Então, o modelo lógico não é um conceitual, mas já tem uma estrutura, já está entabelado. Olha lá, já tem tabelinha. As tabelinhas já tem
os atributos, já tem chave estrangeira, sacou? Já tem relações entre tabelas, esse é o lógico. O físico já é mais profundo ainda, você tem as espécies de dados, o tipo de dados, conceitos de dados, como eles vão ficar estruturados, aí vai ser mais o físico, mais lá dentro ainda, sacou? Por isso que o povo fala que a visão do usuário é uma visão mais alta, mais altinha, tá? E aqui, quando você for botar a mão na massa, você precisa saber qual é o programa que tu vai utilizar. Então, o lógico vai decidir o programa e você aqui vai ter que utilizar esse programa que foi. Então, se você mudar o programa, vai mudar a estrutura física aqui. Pensa assim, você está falando para o teu arquiteto, você vai construir uma casa. Você está contando para o arquiteto como você quer a sua casa. E aí ele está junto com você, mais ou menos desenhando o escopo aqui do que você quer. Aí o arquiteto vem e desenha o projeto da casa, que é o modelo lógico. E aí, no modelo físico, você entrega para o engenheiro. E aí vai começar a estruturar a obra de verdade aqui, no modelo mais baixo que tem. Vai fincar a viga, vai ter que fazer terraplanagem, enfim, vai fazer uma obra aqui, no físico. É uma analogia que eu gosto bastante. Então tem o modelo conceitual, o lógico e o físico. Qual que é o mais alto de todos? É o conceitual. Qual que é o mais baixo de todos? É o físico. Beleza? O físico depende do programa que você está usando? Depende. Você quer saber o que é para você, como é para você montar. O conceitual depende de algum programa? Não! O conceitual é só você falando qualquer coisa que você quer, de boa. É tranquilo, entendeu? E aí que vem. Por que eu falei que esse não estava tão legal? Porque eu queria a estrutura hierarquizada aqui. Na verdade, a estrutura em forma de camada. Era por isso que eu queria. Era isso que eu queria, entendeu? Então você tem o conceitual, o lógico e o físico. Beleza? A primeira. Vamos lá para a primeira. O modelo conceitual, tudo questão de 2024. Né? O modelo conceitual pode ter a forma de um diagrama entidade e relacionamento. Que é o quê? O que é o modelo entidade e relacionamento? Deixa eu botar aqui, ó. Modelo só para a gente... esse aqui, ó. Modelo. Aqui, esse é o modelo entidade e relacionamento. Olha lá. Modelo entidade e relacionamento. Tem uma entidade, que é a turma, e se relaciona com o professor. Uma turma contém um professor. Essa estruturinha com esses quadradinhos e esse losangozinho se chama modelo entidade e relacionamento, é o MER. Ele tem mais a ver com o modelo conceitual, que é o mais alto de todos. Porque é mais fácil de entender. Aí você vai entrando. Olha lá, o modelo lógico. O modelo lógico mudou. O modelo lógico já tem uma tabela. Olha como que já tem tabela, já tem atributos da tabela, que a gente já sabe o que é, já tem chave primária da tabela. Olha lá, chave primária da tabela, olha como que ficou mais profundo o negócio. Esse aqui é o modelo relacional. Por quê? Porque tem tabela. Relação é tabela, entre aspas. Entidade é esse quadradinho aqui, que futuramente vai virar uma tabela. Ó. Professor virou tabela professor. A entidade aula virou a tabela aula. E qual que é a diferença do modelo lógico para o modelo físico? Olha o físico aqui embaixo. Parece o lógico. É muito parecido com o lógico. Mas aqui, eu tenho os atributos, mas agora tem características mais profundas dos atributos. Ó, tem que ter 3 números. O nome tem que ter até 30 caracteres. CPF tem que ter 11 números. Olha lá, tem que ter 11 números CPF. E assim por diante. Sacou? Belezinha? Aqui, a mesma coisa. O tipo de dado, a máscara, vai estar aqui no físico. E vai depender do programa que você está usando. Porque, dependendo do programa, você pode variar a nomenclatura aqui. Então, às vezes, para o SQL, você está usando de um jeito. Sacou? Então, esse depende do programa que você está utilizando. Você vai construir a casa efetivamente aqui. Se você vai construir a casa, você precisa seguir as ordens de algum programa. Aqui, quando você está só falando o que você quer da vida, não precisa de um programa específico. E as bancas perguntam demais esse negócio. O modelo conceitual pode ter a forma de um diagrama entidade-relacionamento, que são aqueles quadradinhos unidos com aquele losangozinho. E captura as necessidades de uma organização em termos de armazenamento de dados, independentemente de sua implementação. Beleza. O que ele falou aqui?
que independe de sua implementação. E era aquilo que a gente estava falando, que você está falando só para o teu arquiteto, genericamente como você quer ali, eu quero assim, eu quero assado, e independe de como vai ser implementado. Eu sou o leigo falando do jeito que eu quero. E o lógico já desce um pouquinho mais. O projeto lógico tem como objetivo transformar um modelo conceitual obtido na primeira fase, que é a fase conceitual, em um modelo lógico, que definirá como o banco de dados será implementado. Então aqui ele vai dar as regras. Vai dar as regras de como ele vai ser construído. E no físico, eu preciso seguir essas regras. Então, se muda o programa, as regras mudam. E o projeto físico vai ter que mudar todo. Lógico. Então, o projeto físico é totalmente impactado por qual programa você escolhe. O modelo conceitual? Não, o modelo conceitual independe de como vai ser implementado, independe do programa que eu escolho, porque sou só eu contando minha história para alguém, querendo, será que dá para fazer isso aqui? Ah, não, o programa mudou. Não, mas a minha história é a mesma, eu quero isso ainda, sacou? Então, beleza, tá certinho. E na última, na etapa do projeto físico, aquela mais profunda ainda, aquela que os dados, tem o conceito dos dados, as características mais profundas dos dados, o modelo, na etapa física, o modelo de banco de dados é enriquecido com detalhes que influenciam o desempenho do banco e interferem em suas funcionalidades. Não. Por quê? Porque na hora que eu estou construindo, o mestre de obra, junto com sua equipe, não vai querer mudar. É isso que ele está falando aqui. Que o mestre de obra, com a sua equipe, vai querer mudar o projeto do arquiteto. Porque ele está falando, um desempenho, não sei o que lá, interfere em suas funcionalidades. Não, vamos mudar isso aqui. Não, só faça. Só faça do jeito que está no projeto. Só faça, entendeu? Por isso que a F está errada. A F está errada não, por isso que a terceira é F de falsa. Entenderam essa parte aqui? Falando que o projeto físico vai influenciar nas funcionalidades. Não, o projeto físico só faz, só cumpre. Sacou? Então é VVF. 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 Belezinha? Em projetos de banco de dados, modelos conceituais são elaborados para descrever necessariamente, eu já vou para o gabarito, a visão geral dos leigos, dos principais dados e suas relações, independentemente das restrições de implementação. Eu não quero saber, eu sou o cliente. Eu estou falando com o arquiteto, eu quero que minha casa tenha isso, tenha aquilo outro. Aí o arquiteto vai falar para você, não, mas isso aqui a gente vai ter que fazer assim. Eu não quero saber, dá teu jeito aí, faz aí para mim. Então, no conceitual, independe de restrição de como vai implementar. Isso é problema teu, com o engenheiro. Eu estou falando a minha visão geral aqui. Conceitualmente. O que eu quero conceitualmente? Cara, esse negócio de cliente, arquiteto, engenheiro e mestre de obra, eu nunca vi ninguém falando desse jeito não, tá? É um jeito que eu gosto de passar. Olha só, olha como que os dados aqui, CPF, VACHA, 11, NOT, NU, NIC, esse negócio é conceitual, é lógico ou físico? Esse tipo de notação. Detalhando o dado, explicando detalhadamente como vai ficar fixado o dado, o que precisa. Físico, é muito profundo. É lá embaixo isso aqui. Você acha que o usuário vai falar isso aqui? Eu quero um NOT, NU, NIC, sei lá, eu quero minha casa, mano. Só me entrega, cara, no prazo. Aí vai ser difícil. Só me entrega no prazo, só isso que eu quero. Fazer meu churrasco na piscina. Com o meu salário lá do CAD. Belezinha? Tá. Aí tem que fazer a questão, evidentemente. Então, o que ele está falando aí? Supondo que no Brasil, todo brasileiro tem um e somente um CPF. Se todo brasileiro tem um e somente um CPF, eu preciso definir esse CPF como unique. Por quê? Porque ele não repete. E not null. Por quê? Porque tem que ter um CPF. Você precisa ter um CPF. Então é not null. É not null. Mas ele não é que é só not null. Not null é que não vai ter nenhuma. Todo mundo vai ter que ter o CPF. Só que ele não pode repetir. Então ele tem que ser not null e unique. Ele tem que ser not null e unique. Beleza? Alguns brasileiros têm um, mas somente um passaporte válido. Se ele tem um, mas somente um passaporte válido, é unique. Mas não vai botar not null aqui pro passaporte? Desculpa, eu estou falando do passaporte. Você não vai botar not null pro passaporte? Não, porque tem gente que não tem passaporte. Mas se você tiver passaporte, todo mundo que tiver passaporte não pode repetir.
Então, por isso que o passaporte é o NIC, mas não é not null. E a mesma coisa que acontece com CNH. Tem gente que não tem. Então, CNH pode ser null. Pode ser null no meu ladinho lá. Meu nome, CPF, idade, time que eu torço, CNH, null, nada. Então, pode ter. Só que se tiver, tem que ser uma diferente da CNH do meu vizinho. Então, por isso que é o NIC e por isso que pode ser null. Não tem que ter o atributo not null aqui. Só o CPF tem que ter o atributo not null, porque ele fala, todo brasileiro tem um. Aqui ele fala, alguns têm um, alguns têm um. Por isso que pode ser, esses podem ser null. O CPF tem que ser not null, beleza? Aqui é uma revisão geral de base para a gente entrar nos conceitos de Big Data, sistema gerenciador de banco de dados, beleza? Em banco de dados relacionais, os relacionamentos entre entidades, quem que faz relacionamento entre entidades? Chave estrangeira. Chave estrangeira, a gente já falou sobre isso. E é esse nomezinho em inglês aí. Tem que saber esse nomezinho em inglês? Claro que tem que saber esse nomezinho em inglês. Chave primária e chave estrangeira. Ah, mas fala aí, por favor, como fala? Não, não vou falar. Vocês ficarem me zoando aqui, pô. Não, não vou falar. 6. Então vamos seguir pra 6 aí. Estão rindo, né? Olha lá, olha lá. Olha isso aí, ó. João precisa... Vamos finalizar por aqui? A gente faz a 6 e é um slim hoje. Só pra gente dar um V0zinho em banco de dados e começar a trabalhar com as questões da FGV aqui. Beleza? Só para não chegar tão cru lá nos encontros do acelerador. Mas quem chegar no acelerador também tem nossa biblioteca de banco de dados, que ali vai do zero ao topo. Saindo ali do zero absoluto, já no zero TI. Já no zero TI. E geralmente cai, cara. É impressionante como eles repetem questão. Ó, João precisa criar um esquema normalizado. E lá no acelerador a gente vai ter Python, vamos ter R, vamos ter... que mais aqui? Deixa eu ver. Vamos ter Python, vamos ter R, vamos ter ITIL, COBIT, vamos trabalhar esse negócio todo, PMBOK. Ó, ITIL tá no edital uma vez, ITIL tá no edital 2 vezes. Pô, claro que eu vou botar ITIL no acelerador, tem dúvida, pô? Claro que eu vou botar. Esses trenzinhos que norma padrão de TI, se cair, vai cair uma, no máximo 2 ali. A gente tenta destrinchar esse negócio com as questões anteriores da FGV. Olha o que cara, eu aposto que uma... Cara, eu aposto. No final a gente vai sair lá pra tomar uma e a gente vai ver quem ganhou a aposta. Sendo que ninguém tá contrário a mim, mas tem que ter alguém contrário. Antes. Eu acho que vai ter uma de LGPD. Cara, eu aposto que vai ter uma de LGPD. Aposto que vai ter. Tenho quase certeza. Sempre a FGV bota. E tem LGPD aqui. Ó, tem LGPD aqui. Que é Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD. Deixa eu ver se tem mais em algum lugar do edital. LGPD. Ah, só tem aqui só. Não tem em direito administrativo, não? Em direito administrativo tem Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação é outra que, cara, eu tenho certeza absoluta que vai cair. Vai cair umazinha de Lei de Acesso à Informação com certeza absoluta. Esse negócio de legislação específica aqui é para passar o trator em cima disso aqui, cara. É para passar o trator, com todo respeito. Fazer as inéditas, vai e volta. Aqui também, ó, pegar as leis e triturar as leis, cara. Não tem motivo de perder questão de lei, cara. A nossa metodologia, beleza? Matemática financeira e estatística a gente consegue muito bem, o edital veio bem slim, boxplot, tudo que a gente já tem total domínio aqui. Então, pô, a amostragem veio lindo, esse edital pequenininho de estatística. Matemática financeira também veio o que sempre cai. Então a gente vai trabalhar de maneira muito tranquila isso aqui, pra gente ir muito bem na prova. Tenho certeza absoluta que a gente vai bem na prova. Economia veio grandinho, vamos ter que tomar cuidado com a economia. Muito cuidado com a economia, porque é um edital grande de economia. Então se você for querer saber tudo aqui, eu acho que pode ser um problema. Então, será que cai monopsônio para FGV? Cai o oligopólio? Ou monopólio é o que mais cai de maneira absurda, absoluta? Então a gente vai estar com hierarquia, beleza? Vamos só fazer essa última aí, para a gente voltar para os nossos afazeres. Nossas aulas sempre são de 2 horas. Aqui que a gente está fazendo mais slim, só para vocês conhecerem, já seria a hora do intervalo agora. Vamos finalizar com essa daí. Ó. João precisa criar um esquema normalizado para a tabela R. Tá, que contém 5 colunas. Então, essa tabela R pode ser tabela funcionário. E a coluna A é matrícula do funcionário, a coluna B é nome do funcionário, a C é idade do funcionário, endereço do funcionário e time pelo qual o funcionário torce. Pronto. Sobre essas colunas, João levantou as dependências funcionais seguintes. Ó, ele identifica B. Então, B tem uma identificação de A. Sacou? Então, por exemplo,
esse negócio de identidade aqui. Vamos botar aqui, ó, só para vocês entenderem. Se eu tenho CPF e nome, olha como funciona. E eu vou chamar de coluna A e coluna B. Eu posso falar que A identifica B. Por quê? Porque se eu botar o CPF 123, eu sei que vem a Camila. Vou botar Can não por causa do Fernando, senão ele acha que é Atlético Mineiro. Se eu botar 245, eu sei que é a Fê. Sacou? Se eu botar 357, eu sei que é uma outra Camila. Uma outra Camila. Beleza? Então, A identifica B. Porque se eu jogar 1, 2, 3, eu sei que vem a Camila. Agora, eu não posso falar que B identifica A. Não posso falar isso. Por quê? Porque se eu falar Camila, vai aparecer o que aqui no A? Pode aparecer 1, 2, 3 ou 3, 5, 7. Pode aparecer 1, 2, 3 ou 3, 5, 7. Então, B não identifica A, mas A identifica B. Então, como eu sei que um identifica o outro? Quando ele não se repete. Se ele se repetir, ele não pode identificar ninguém. É muito fácil você pensar desse jeito. Se ele não repetir, ele identifica as pessoas. Agora, se ele repetir, ele não identifica ninguém, porque como eu vou saber se essa Camila é desse CPF ou se essa Camila é desse CPF aqui? Entendeu? É isso que é identificação. Um pode identificar o outro? Pode. Por exemplo, CPF e identidade. CPF 1, 2, 3, identidade 1, CPF 2, 4, 5, identidade 2, CPF 3, 5, 7, identidade 3, beleza? Se eu jogar 1, eu sei que vai aparecer CPF 2, eu sei que... Então, se essa aqui for A e essa C, eu posso falar que A identifica C e C identifica A. Eu posso falar isso, sacou? Belezinha? Então, nessa questão aqui, se ele falou que A identifica B, eu sei que A não pode repetir, por aquele motivo que eu falei. B identifica C, B não pode repetir. C identifica D, C não pode repetir. D identifica D não pode repetir. D identifica A, D não pode repetir. E pode repetir? Sim ou não? E pode repetir. E pode repetir porque ele não identifica ninguém, entendeu? Então, na questão, se você botar aqui precisa ser o nick, ou seja, não pode repetir, não tem essa restrição. Então ele botou aqui, ó. Ele botou algum não, ele não botou nenhum o nick. Ele não botou nenhum o nick. Então não dá pra gente trabalhar com isso. Mas quais são as restrições? A, B, C e D precisa ser o nick. A, B, C, D precisa ser o nick. Ó, todo mundo com o nick aqui. E além disso, ele fala que são 5 colunas e as 5, nenhuma delas admite valor nulo. Ou seja, as 5, A, B, C, D, E, precisam ser not null. E A, B, C e D precisam ser unique, por causa dessa restrição aqui. Sacou? Então, por isso que é letra A. Ó. Por isso que é letra A. Beleza. As 5 tem que ser not null, porque ele fala para mim que não pode repetir. E, além disso, A, B, C e D tem que ser unique, porque elas identificam alguém. Galerinha, hoje é uma degustaçãozinha para a gente começar a aquecer o motor de TI, começar a aquecer esse troço, e aí essa já é uma basezinha que já me permite trabalhar com sistema gerenciador de banco de dados, com NoSQL, com os principais temas que a gente tem no edital. Por exemplo, aqui, SGBD, que com certeza vai ser um dos principais itens da prova. Ele botou geral assim. E aqui a gente já tem a estrutura para a gente trabalhar com Big Data, com SGBD. Que mais? Com ciclo de vida da ciência de dados. Papéis dos principais envolvidos em projetos de ciência de dados. A gente falou vários envolvidos nesse projeto hoje, vários. Então, a gente já está sendo introduzido nesse edital aqui. Essa parte de PLN eu gosto bastante, a FGV gosta também. Aprendizado de máquina, eu gosto bastante disso. Sei as questões, sei trabalhar as questões. E a gente vai trabalhar isso. Vou me dedicar nesse edital de corpo e alma para esse edital. Esse edital vai ser o edital que a Reverso Academy vai fincar a bandeira. A nossa
A nossa empresa, ela tá muito voltada para esse edital aqui, beleza? Porque a gente está sedento por vaga. A gente pegou o primeiro colocado PCD lá do TCE Paraná e vai pegar vaga, algumas aqui no CAIS. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Valeu, galera. Então, por hoje é só. Eu vou fechar a aula e a gente vai contar umas fofocas aqui. Vou contar um segredo, assim, um negócio que vocês não vão acreditar. Então, para quem tá vendo gravado, tchau.